as pessoas desejam as marcas de luxo, né? As pessoas querem tudo disso. E aí eu estava discutindo isso. Nossa, às vezes parece que o custo do produto, que a margem é muito alta. Realmente, uma indústria, né? Que realmente aplica-se uma margem maior. Mas o custo para se manter nesse ecossistema, a própria Tânia Bulhões faz esse estudo. Quais são os aromas mais prováveis? Então, tem aroma que não dá para ir para o Nordeste. Por quê? Porque aroma é muito seco, muito frio. E aí lá é tropical, lá é sol. Fala, pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no ROICONcast, o podcast feito aí para você, empreendedor, gestor de e-commerce e marketing, que está no dia a dia de uma operação digital. Meu co-host Flávio, mais uma vez. Opa, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai aproveitar o hype do mercado que só está falando sobre e-commerce de luxo e a gente trouxe uma pessoa que conduziu o evento, então já está com todo o conhecimento aqui na cabeça para transmitir. Curiosidade sobre a nossa convidada. Foi uma das primeiras convidadas quando começamos o ROICONcast online, você lembra disso? Nossa, faz tempo, hein? Na época da pandemia. Na pandemia ali, né, Paula? Ó, você tava literalmente, eu acho que as 10 primeiras convidadas que a gente teve. Foi, a gente fez gravando na pandemia, né? Foi. Por link, uma não loucura. Não gosto nem de lembrar dessa época. Usava Discord, você lembra que a gente usava Discord, depois... Não podia sair para lugar nenhum. Exatamente. Mas então, foi assim, ótimo. hoje a gente vai fazer aqui mais uma vez, só que com muita novidade, né? Muita atualização aí por parte da Paula também. Para você que estiver conhecendo, vai conhecer ela hoje aqui nesse episódio com a gente. Mas bora lá. Bora, deixa eu passar 2 recados primeiro. Sim. Ó, se você está escutando ou acompanhando o ROICONcast ou através do YouTube ou através do Spotify, não esquece aqui de acessar o treinamento do EconShift por apenas R$ 37,90 para você que é empresário, gestor de marketing e e-commerce. Já são mais de 250 alunos e vai crescendo semana a semana esses novos alunos aí na nossa plataforma. Serve para o seu time também, Também, né? vai lá, fornece para o seu time. Tem até clientes até alunos que viraram clientes que colocaram o time lá dentro para aprender um pouco mais das estratégias que a gente desenvolve para os e-commerce. É bom que o pessoal pode pegar um pouco do que foi colocado ali e testar. Não, eu vou trazer um outro ponto. Ó, a gente acabou de lançar o treinamento do TikTok Shop lá dentro. Então, para quem quer entrar dentro desse canal de vendas e aproveitar e absorver esse conhecimento. Com certeza. E o outro recado é no nosso patrocinador. Fala Bem aí, Felipe. rapidinho aqui, né, gente? Além do patrocínio, tem um presente da Paula, né? Exato. Mas bora lá. Gente, aqui tá rolando na telinha, a Lucal Chocolates é o nosso patrocinador oficial aqui do ROICONcast. Então, se você gosta, assim como eu, né, de um bom chocolate, mas está buscando algo zero açúcar, a gente convida você a conhecer a Lucal Chocolates. Ó, digita aí, lucalchocolate.com.br ou Lucal Chocolate no Google, Lucal né? Chocolate você já vai encontrar. Você vai direto pro e-commerce, tem muita opção legal lá e tem o cupom do ROICONcast para você. A lembrancinha da Paula. Lembrando aqui, que é zero lactose, zero glúten. com certeza. Eu acho que você vai gostar. Ai, Se que você maravilha. curtir chocolate. Nossa, falou com a pessoa certa. Nossa, maravilhoso. Obrigada, Boa. viu, gente? Espero que Obrigada, goste. Local. E aí você dá o feedback pra gente que a gente passa pro pessoal. Com lá, né? certeza, com certeza. Até hoje, até o momento tá 10 Tá barra 10 de 10, né? tá 10 de Até o 10, momento Com tá 10 barra certeza, ainda vou 10. ter crianças provando, vai ser mais verdadeiro, né? Porque criança Dá a avaliação verdadeira com do produto. certeza. Pô, show de bola. Paula, bem-vinda. Bora lá. Deixa eu fazer uma apresentação aqui da Paula, como a gente já comentou para você. A Paula França ela é consultora, mentora especialista em gestão e estratégias digitais para indústria e varejo. Já passou por várias operações, né, Paula? Por várias operações grandes, operações pequenas, operações iniciantes, operações maduras. Acho que essa jornada aí desses últimos 20 anos, quando o e-commerce era bebê, porque a gente está falando de um setor que ainda é muito jovem, né? Eu passei por vários setores, moda, alimento, eletrônico, e a gente tem aí muita coisa para conversar, né? E mesmo dentro do luxo, que é um tema de hoje, eu já atuei bastante tempo, então... Estávamos falando que teve o evento ontem, inclusive. Teve o né? evento essa semana, o primeiro congresso aí do E-Commerce Brasil sobre luxo. Foi muito interessante, onde a gente trouxe esse tema de luxo e muita gente para conversar sobre, para a gente entender e para entender também o rumo que ele está tomando no Brasil, né? Qual é o caminho, o que se espera desse mercado daqui para frente, como o mundo vê, como o Brasil vê o luxo. Então foi muito interessante.
Que legal. E até introduzindo, Paulo, aproveitar que você está com a mente bem fresca, né? A gente teve as polêmicas ali recentes das marcas de luxo, né? Mas eu não vou falar disso, das polêmicas das marcas de luxo. Mas até para quem decidiu acompanhar, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o e-commerce de luxo e as tendências. E a primeira pergunta aqui que eu separei para a Paula qual que é a visão dela, né, sobre a maturidade do mercado de luxo no e-commerce? De tudo que vocês discutiram, de tudo que você está vendo também, foi o primeiro a entrar ou não? Ainda está muito embrionário quem é marca de luxo? Vamos fazer, antes de eu responder essa pergunta, eu quero dar só um passinho atrás para falar sobre o que é luxo, esse conceito, né? Porque o conceito de luxo, ele é muito mais do que produto. Ele tem muito a ver com poder, com valor, com status. Então, ele muda também ao longo da história, né? Luxo, que era luxo no século passado, energia elétrica, que era a questão do status, hoje não. Então, ele vai muito além do produto, então ele muda isso. E como ele vai muito além do produto, as marcas de luxo, elas têm um ecossistema muito robusto, com produto sendo o carro-chefe, óbvio, mas com serviço, com experiência, né? Então, hoje no e-commerce, trazer tudo isso para o e-commerce é um desafio. Porque não tem como também você dissociar. Você ser uma marca de luxo, trazer uma experiência na sua loja física, trazer emoções, fazer conexões e não conseguir trazer isso para o digital. Então, quando a gente fala de maturidade, está caminhando ainda. Porque criar experiência no digital ainda é muito novo. Está todo mundo tentando criar experiências no digital e facilitar. Eu acho que o segredo e esse caminho vai acontecer quando você buscar tudo que você faz de bom no seu mundo físico e caminhar para o digital, tentando transparecer isso da melhor forma. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo. Alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu atuei um tempo, de chocolate também. A Chocolate do Jura, ela tem uma experiência incrível dentro das suas lojas. Uma experiência de 5 sentidos. De visão, de tato, de olfato. Você consegue entrar num mundo mágico do chocolate premium. Como trazer isso para o digital? É lógico que não vai ter nenhum grande segredo nas plataformas, né? A gente sabe, ainda não tem plataforma que vai ter cheirinhos e nada, mas no seu serviço. Então, ao longo do tempo, eles foram construindo uma embalagem que permitia que o produto chegasse na sua casa em tal estado de conservação que não pegasse nem no trânsito um calor que pudesse onerar o produto. Então, foram criadas maneiras para que a sua compra digital tivesse o mesmo cuidado e carinho do que a sua compra nas lojas físicas, né? Então, acho que esse é um caminho de maturidade de e-commerce do digital. E você acha que, por exemplo, também pensando no consumidor que consome luxo, né? Até para o gestor que está ouvindo a gente ainda não tem tanta profundidade nos canais digitais. Você acha que existe um medo da desconexão de, putz, se eu entrar no online, eu vou perder a sensação da minha marca ser luxo? Por que eu digo isso? Porque a gente já atendeu várias marcas, vou trazer um exemplo da Maria Pia Casa ali, que tem um posicionamento bem na Avenida Brasil. Para comprar uma mesa, R$50 mil. Uma mesa simples. Sim. Esse cliente dos R$50 mil, ele tem o primeiro contato de toda a storytelling do produto dentro do e-commerce, mas depois ele quer ir lá. E você tem uma outra questão desse exemplo... Ou não necessariamente tenha que criar essa experiência física. E você tem uma outra questão também em alguns segmentos, que é uma determinada quantidade limitada do produto. Por exemplo, nesse caso dessa marca, existia vasos que vinham de uma origem de um determinado país feito à mão, ou seja, por mais que seriam 10 ou 15 tipos de vasos, existia mesmo diferença porque a pessoa fazia à mão a parte da estética dele. Não sei se entra também, vou filosofando aqui pra gente falar do consumidor, hein? Você acredita também que entrando nesse âmbito de comportamento do consumidor, o consumidor do luxo, ele, por exemplo, ele teoricamente ele já tem dinheiro para comprar o que ele quer, basicamente. Então, até para agradar ele vai querer algo que o dinheiro não pode comprar. Isso. Será que é por isso também até que o esporte mais praticado da galera do luxo hoje em dia é o triatlon, que não é um esporte que você tem
tanto acesso a ele. Porque você comprar uma boa bicicleta, você vai gastar de 100 a 150 mil, preparador físico e por aí vai. Quando a gente fala desse conceito, que não é produto, né? Sim. Ela é muito dos valores que eu tenho na vida, do status, da minha posição. O luxo é muito isso, né? Então, você perguntou do digital. Se o cliente... A gente sabe que 70% dos clientes, antes de fazer uma compra de luxo, já navegaram no digital. Então, o digital hoje faz parte. Tá? Não tem como fugir. Ele pode não fazer parte do seu negócio estrategicamente como um canal de rentabilidade, de muito faturamento. Sei lá, ser uma relação Mas transacional. ele faz parte da jornada do seu cliente. Então, ele tem que estar posicionado para branding, para marca, para a exposição do produto. Ele tem que ser a vitrine do produto. Ele tem que existir. Né? E o mais importante nisso, para ele funcionar e aí fazer o objetivo que é vender e dar o resultado, é a conexão do digital com o físico. Porque o que acontece? Da mesa, por exemplo, vou dar um exemplo que você deu da mesa. Eu quero essa mesa. Eu fui lá na loja, eu vi na internet, achei o preço interessante, fui lá na loja, vi a mesa, 50 mil, medi, achei maravilhosa. E voltei para minha casa. Cheguei lá, fiz as minhas contas. Poxa, vale a pena. Eu posso ir na loja, mas eu posso também comprar na internet. Mas a vendedora da loja tem que saber que sou eu. Eu tenho que ter uma maneira de falar, olha, eu comprei aqui na internet, já passei meu cartão, já paguei, sou eu, tá? Sabe que eu te veio ontem? Não, vamos combinar o horário da entrega? Então, eu acho que tem que estar muito sintonizado o físico com o digital. Porque você vai comprar um perfume de uma marca de luxo. Não vai ser um perfume de R$100. Se você não conhece o perfume, se você não conhece a fragrância, e você conhece isso aonde? No mundo físico. Então, o digital, ele é um complemento desse mundo físico. E você falou do cliente, né, do poder aquisitivo do cliente. Então, como que funciona? E olha como que é interessante que a gente pode, sim, construir essa conexão. Se você é uma marca de luxo, de moda, então eu vou dar um exemplo aqui de uma marca de luxo. Da Dior. Vou dar um exemplo internacional. Eu queria dar um exemplo nacional. Mas você pode comprar Dior online. Mas o que ele faz com um cliente que tem potencial? Ele faz etapas. Você não pode deixar o cliente de luxo sem contato, sem experiência por muito tempo. Você não pode achar que seu cliente de luxo que consome a sua marca, por exemplo, de moda, você vai ligar para ele, convidar ele para ir no desfile na primavera e no verão e depois no outono e inverno. Não existe. Não existe. Então, o que acontece? Primeiro, eu vou fazer um lançamento de uma linha nova. Eu convido eles, faço um brunch falando o tema da linha. O tema da linha nova esse ano é Capri. Olha as fotos, a comida maravilhosa. Passa um mês. Agora vamos lá fazer uma experiência de pintura em quadros sobre as cores de Capri. E aí eles pintam um cenário. Agora vamos num pocket show do desfile das primeiras peças. E aí você vai trazendo esse cliente. E até pode ser que quando a coleção vá para a loja, ele já está tão envolvido que ele possa usar até o digital para fazer a compra dele. Né? Mas esse envolvimento do cliente ele tem que acontecer ao longo do ano. Perfeito. Não, é até interessante que você comentou do online para o físico, para o pessoal não cair naquela de entender que é só com uma conexão de canais. Você deu exemplo de ações no mundo físico, que são eventos, são jantares, né, são lançamentos que você pode fazer, né, para, obviamente, engajar esse cliente e trazer ele um pouco mais perto lá da marca, né? Sim. E uma coisa falando de cliente que é extremamente importante e que a gente tem discutido bastante também é quando a gente fala de luxo no Brasil. Porque aqui a gente está falando e toda a nossa cabeça, assim, e todo mundo que está ouvindo e assistindo pode pensar assim, mas vocês estão de São Paulo. São Paulo realmente tem o poder aquisitivo. Mas o Brasil tem. Não é uma grande parcela, a gente sabe, mas tem. E quando a gente fala de Brasil, a gente fala de continente. Né? Eu falo sempre assim, em todos os e-commerces que eu dirigi. O Brasil é um continente, o Brasil não é um país. Por quê? Porque eu não posso lidar do Nordeste da mesma maneira que eu falo do Sul. São clientes diferentes,
culturas diferentes. Então, além disso, o digital ele tem que ser um só, né? Porque você faz uma única plataforma, mas a conversa com cada público, ela tem que ser diferente. Porque a cultura do Nordeste, ela é diferente. Então, a gente estava conversando, um exemplo, a própria NK Store, ela tem um ticket médio na loja de Recife maior do que na loja de São Paulo. Mas a coleção e a moda que ela leva para Recife, não é que ela faz coleções diferentes, é diferente. Ela pensa que produtos lá serão mais aderentes do que os produtos aqui, né? A própria Tânia Bulhões faz esse estudo. Quais são os aromas mais prováveis? Então, tem aroma que não dá para ir para o Nordeste. Por quê? Porque aroma é muito seco, muito frio. E aí lá é tropical, lá é sol. Então, estudar o cliente, estudar essa expansão Brasil, estudar cultura é muito importante para o luxo. Poxa, que legal. E como que o gestor coloca tudo isso na ponta do lápis? Porque não é barato fazer isso. Eu estava tendo uma conversa engraçada, né? Antes aqui nos bastidores, a gente estava falando de custo do produto, margem, né? A gente vai aqui... estava falando disso. E aí estava discutindo isso. Nossa, às vezes parece que o custo do produto, que a margem é muito alta. Realmente, uma indústria, né, que realmente aplica-se uma margem maior. Mas o custo para se manter nesse ecossistema. Então, assim, o custo dessa experiência, o custo de você convidar um cliente para ir até a tua loja fazer uma degustação, o custo, isso é muito grande. Então, o que você pode fazer, um gestor de e-commerce, por exemplo, se ele consegue detectar que ele tem clientes muito assíduos na sua plataforma e que não consomem na loja, mas são assíduos na sua plataforma, que descobriram você por alguma razão. Isso pode acontecer. Sim. Por que não convidá-los a conhecer a loja? Oferecer uma experiência. Olha, vamos até a loja. Já que você compra bastante bolsa minha, a gente vai fazer um evento de lançamento das bolsas. Eu quero que você vá até lá. Receba esse cliente, converse com ele, se apresente, faça conexão. O cliente de luxo, ele precisa de conexões. Né? Porque é isso, a escolha dele, de onde ele vai comprar, vai basear muito nisso, né? No tipo de conexão e a que experiência você está oferecendo para ele. Então, por exemplo, tudo que a gente fala de... os produtos na categoria de luxo, eles têm a margem de contribuição com um percentual muito elevado, mas isso daí tem que ser compensado em todas as outras entregas. É isso, né? E acaba sendo mais elevado porque ela tem outros custos ali que não são operacionais, que são operacionais, mas não são diretamente ligados ao produto. É diretamente ligado à venda, né? Você acha que ainda tem marcas dentro do quadrante de luxo que ainda tem um pouco de receio de iniciar uma operação de e-commerce? Sim. Tem espaço de ativação mesmo no canal? Sim. E aí, o que acontece também, né? Quando a gente fala de e-commerce, a gente tem no mercado milhões de plataformas, a gente tem desenvolvedores, a gente tem isso. Mas, quando a gente vai com uma marca de luxo para o e-commerce, todas têm que ter cuidado, tá? Então, assim, pessoal do e-commerce, né? Eu sou a maior defensora do cuidado com a plataforma. E aí não estou falando de tecnologia, estou falando de cuidado mesmo. Imagem, cadastro de produto, informação. Mas pensa quando você está num luxo. Você não pode pegar o seu celular, tirar uma foto de um produto, pôr um filtro e subir ele. Se é um e-commerce de luxo de moda, você tem que ter um cenário, você tem que ter uma modelo vestindo a roupa, você tem que ter descrições daquilo, qual é o tecido, você tem que contar para o cliente aquilo que o vendedor contaria, né? Como que esse cliente para onde ele pode ser usado, é para uma festa, ele é bordado com pérolas que vem da Turquia, e aí ele foi 1 ano artesanalmente para bordar. Então, esse cuidado com a plataforma, gente, exige tempo, muito tempo. Então, talvez seja isso, porque na ordem de valor, se você for medir só o faturamento, a balança não vai bater. Mas eu acredito que o quê? Que o digital, quando a gente falou de ecossistema de canal, ele é muito importante para as marcas de luxo, e eu acredito ser muito fundamental. Por quê? Porque ele tem uma grande possibilidade que o físico não tem, que é entender onde está o seu cliente. Porque o físico, a loja está lá e o cliente vai. Você tem o cadastro, está tudo tranquilo. Mas ele tem uma limitação territorial, né? Então, assim, se a loja é em São Paulo, tem uma limitação em quem mora em São Paulo, quem visita São Paulo e quem conhece São Paulo. Quem transita no bairro. E quem transita no bairro. Quando você tem um e-commerce, você começa a entender qual é a potência da sua capilaridade. Olha,
eu tenho muito cliente que conhece a minha loja, vem em São Paulo, visita a loja, compra um produto e apaixona pela marca. E vai morar em Fortaleza. Ele não vem em São Paulo toda hora, mas ele quer consumir a marca. Então, o digital é uma forma. E aí eu começo a avaliar, será que eu ir fisicamente para Fortaleza faz sentido? E aí a gente começa a ver essa expansão do luxo fora do eixo de São Paulo. Então, a gente vê a NK Store, por exemplo, em Recife. A gente tem a própria Chocolate do Jur no Rio, Goiânia, Salvador. Né? E é interessante, né, Paulo? Até desculpa te tá cortar, mas... região, mas Goiânia, para luxo, pode ir. Ah, sim, sim, com certeza. Mas eu ia comentar assim, você usar também os indicadores do e-commerce para mostrar sinais, né? Porque vamos parar para raciocinar assim, né? A gente começa a fazer análise, por exemplo, de participação de resultado de faturamento por estado. Você começa a ver um potencial crescendo em determinada região. Putz, eu não tenho loja física lá, né? Não tenho ainda expansão física para lá. Será que faz sentido abrir uma operação para aquela região? Às vezes sim, né? Às vezes o próprio e-commerce validou para você. Às vezes eu posso procurar um parceiro, né? Eu posso fazer uma pop-up store dentro de alguma loja. Que produto que está sendo aderente àquela região? É o meu portfólio inteiro? Não, não é. É esse tipo de produto. Então, eu posso ir com menos produtos? Como eu vou tratar tudo isso? Eu acho maravilhoso. Eu acho que o e-commerce tem uma coisa maravilhosa e que é uma discussão minha muito grande. Eu dou uma aula dessa na Execom sobre a possibilidade de indicador. A gente consegue ver muita coisa lá dentro, né? Quais são os tipos de produtos mais aderentes? Quais são os produtos que compõem carrinhos? Qual o percentual de carrinhos abandonados? Que tipo de produto que tinha lá que realmente não foi aquela coisa de, putz, desejo, né? Qual é a busca dentro do seu e-commerce? Seu search interno? O que as pessoas buscam? O que elas têm procurado e você não tem para oferecer? Então, quando você tem uma plataforma de e-commerce que vai mundialmente encontrar clientes, porque o www... Posso estar em Portugal, você está numa marca de luxo no Brasil. Você começa a enxergar também quem é o seu cliente. Porque você sabe quem entra na sua loja, mas quem está aderindo ao seu conceito. E aí volta, né? Que eu gosto muito daquilo que eu falei. É muito mais que produto, é status, é o lugar social. Então, tem gente no Brasil inteiro, estou falando de Brasil, que se identifica com aqueles valores daquela marca. Que fala, nossa, eu acredito nessa marca, eu acho essa marca incrível, eu acho que o que ela constrói é fantástico. E aí o digital é um caminho para essa aproximação e para essa identificação, né? Legal. Tem que ter. E agora com os cuidados logísticos, né? Toda operação tem cuidado, óbvio, né? Mas eu imagino que no mercado de luxo você tem que ter um. O que quando a gente conversa com os nossos clientes que é luxo, é a maior dor. Se tem seguro, né? Também para determinado. Para joia é muito complexo, né? Para joia é muito complexo, porque os seguros são altíssimos e. Você paga antecipado o seguro, né? E vai, às vezes, com caminhões, mas vai com segurança atrás. É todo um complexo. O que você tem que pensar quando você vai fazer uma operação dessa? Eu tenho que entregar o mesmo serviço que eu entrego por qualquer canal. Então, quando o cliente vai na minha loja física, que eu tenho uma vendedora que vai até a porta, um motorista, um porteiro, né? Que pega a sacola, que põe dentro do carro, não deixa amassar. Eu embalo o meu vestido de R$5.000 de uma maneira no cabide, com uma capa que o vestido fica intacto. Como que eu faço isso chegar lá? Eu tenho que me adaptar. Então, essa é uma preocupação que tem que ter. É de avião? É de caminhão? É que tipo de transporte? E aí, a gente tem também uma coisa interessante. A gente vai entrar numa parte de logística, mas eu vou dar só umas dicas. Assim. Tem uma coisa interessante que o e-commerce nos ajuda também a entender onde eu vendo mais. E, às vezes, não é o caminho, não é abrir a loja física. Às vezes, o caminho é abrir um hub de logístico. Então, eu vendo tanto esse produto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alugar uma sala, fazer uma equipe logística que entregue no mesmo dia para esses clientes daqui. Eu já sei o mix de produto. Você tem como, né? O e-commerce tem como te trazer muitas ideias estratégicas. Mas esse cuidado logístico, ele é fundamental, né? Porque, você imagina, a gente está num país que se você entregar em São Paulo numa temperatura, chegar no Nordeste numa outra temperatura, e não estou falando só de alimento, de tudo, né? Então, se você tem um vestido, uma blusa bordada, com pérolas, e chegar lá com uma pérola solta, porque ela se soltou, porque ela chacoalhou, é muito desagradável, né?
Então, esse cuidado ele tem que ser fundamental. Então, por isso que, vamos abrir um e-commerce de luxo, vamos. Eu sempre dou uma dica, que é um passo de cada vez. Quais são os tipos de produto que você tem mais segurança para fazer esse transporte, por exemplo? Poxa, bolsas, a gente embala tudo. Calça jeans, estou dando exemplos. E aí você vai testando e entendendo como você aprimora o seu modelo e vai incorporando outras questões. Imagina eu transportar uma tiara de pérolas e Swarovski e ela chega lá com uma pedrinha quebrada. A marca vai se responsabilizar, mas a gente não está falando sobre responsabilidade, a gente está falando sobre serviço, né? Sobre encantamento. Eu abro e falo, nossa, veio trincada, agora eu vou ter que mandar de volta, vai trocar. Então, é fundamental. Acho que tem uma pergunta sobre a semana do evento, né, que seria interessante, né, Paulo, porque você acaba tendo a oportunidade ali de conversar com várias marcas dentro do mercado de luxo, só que com nichos diferentes, né? O que teve de mais destaque que te chamou a atenção por parte, né, desses lojistas, desses fundadores afins, né, que eles destacaram muito aí para o nosso mercado? Duas coisas super importantes que eu acho que foram o que norteou. Um é a preocupação com o produto. Todos eles têm uma grande preocupação com o produto, né? Não dá para abrir mão da preocupação e da excelência do produto. E a outra é entender cliente. É o foco em entender o cliente, o que o cliente espera da minha marca, como o cliente gosta de relacionar com a minha marca, onde ele está, quais são seus hábitos, o que ele consome. Então, isso é o fundamental, é estudar o cliente e garantir seu produto. Porque aí você tem que fazer essa conexão, né? O produto chegar nesse cliente. Mas você sabendo que o seu produto ele é premium e que você entende o seu cliente, você constrói essas pontes de uma maneira mais eficaz. Né? Então, o estudo de cliente e o cliente culturalmente, o cliente com os seus sonhos, o cliente nos seus momentos, né, de vida. Então, a gente discutiu até com a própria NK Store, sobre um projeto que eles têm, um processo que eles têm interno de vitalício das suas peças. Então, se você compra uma peça, você pode ir lá fazer reformas e ajustar. Por quê? Porque ela entende que o seu cliente muda. Que o seu cliente, consumidor, ele engorda, ele emagrece. A mulher engravida, depois a mulher dá à luz, a calça tá larga, né? Você tem momentos na sua vida. Então, eu tenho que estar entendendo o que ela precisa. Então, a mulher ficou grávida, traz a calça, vamos pôr um elástico. Poxa, seu neném nasceu, traz a sua calça, a gente vai. Eu tô junto com você na sua jornada de vida. Então, esse entendimento é muito interessante. Pô, que legal. Então, de tudo que você está falando, que eu estou observando muito porque as percepções, pelo menos para mim, de quando a gente conversa com alguns profissionais de marketing e e-commerce e é exposto os cases, existe muito aquela questão de observar o case de luxo da forma como a marca se expõe. Mas eu vejo que a forma como a marca se expõe é muito focado muito mais na entrega do pós-venda que você está comentando. Então, é muito mais do que só fazer um anúncio bonito, uma imagem bonita e se preocupar no pós da experiência do cliente. Seria isso a fórmula? Muito. Pensa que eu vim aí de supermercado e eu passei aí pelo Mamba, um supermercado aqui de São Paulo, que é um supermercado de luxo, vamos falar, né? E qual era a grande preocupação? Então, a plataforma tá com toda a descrição, com as imagens, a operação, as janelas de entrega, o treinamento da equipe de separação incrível, porque separa hortifruti. Mas nada disso vai adiantar se eu entrego um sorvete como um milkshake derretido na sua casa. Então, assim, onde que está essa experiência? Tá. Então, assim, se eu entrego, por exemplo, um açougue com a bandejinha pingando. Então, tem que ter processos para isso também. E aí você vê que é mais onerante na operação. Né? Então, eu tenho que ter um açougueiro, talvez, disponível só para fatiar isso na hora, tanto tempo antes do caminhão fazer a entrega. Eu tenho que ter dentro do caminhão uma área congelada para esse sorvete se manter. Talvez mesmo a área congelada eu ponho ele dentro do isopor. Enfim, tem todo porque é isso, eu pós-venda. Porque se chegar na minha casa e tudo aquilo que eu vejo na loja que eu acho lindo não chega junto com o que eu
comprei no e-commerce, o e-commerce não faz sentido. Mas é legal você comentar disso, do sorvete, que eu tenho uma experiência prática disso. Pelo menos pra mim, a minha sobremesa predileta é sorvete. Uau. E aí, por exemplo, não vou falar o nome da marca, mas todo mundo conhece essa marca que ela tá com um mercado de conveniência em cada esquina. Então, Tá. por exemplo, para ser uma conveniência e você ter algo rápido, ela serve com esse propósito, mas não é uma marca referência para experiência. Então, vou trazer o exemplo do sorvete até para quem tá ouvindo a gente. Se você comprou um sorvete que bom lá, você vai ter a experiência de comer gelo quando você chega em casa. Por quê? De tanto o cliente tirar e colocar para ver o produto. Então, você não vai ter uma boa experiência de consumir, mesmo que seja um que bom. Tipo, você não vai comer aquele que bom cremoso que o Mambo pode entregar da forma de armazenar. E aí, eu já saí de lá há um tempo, mas aí você começa a entender... Nossa, eu vendo tanto sorvete Häagen-Dazs, por exemplo, Bate o Delate... Eu não posso ir lá na loja e buscar a hora que o cliente quer, porque o da loja, realmente, eu tenho que armazenar ele numa geladeira separada, sem oscilação de temperatura, para que ele esteja preparado para andar 2 horas, às vezes, no caminhão para chegar no cliente. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí a gente entende que a complexidade da operação do luxo é grande. Né? O chocolate do Jur, as roupas das grifes, o sapato que não pode chegar como uma lasca, uma bolsa... Então, como que você transporta tudo isso e como você faz tudo isso? E tem um outro ponto aqui voltado ao negócio, que influencia no custo da operação, que a gente vai olhar muito, que é o custo de aquisição de um cliente e o quanto ele se mantém, quanto que a gente tem de retenção e LTV, né? Alguns clientes que a gente tem com os tickets maiores, chega a isso, né, Flávio? Principalmente no mercado de luxo, né? Qual parte? Clientes com ticket, não só com ticket alto, clientes no segmento de luxo que a gente atende. O custo de aquisição, naturalmente, ele é mais alto que um e-commerce tradicional. Muito mais. Tem empresas, por exemplo, que só o custo de aquisição de um novo cliente é R$700 e R$800. Só que eu estou vendendo um ticket médio de R$5, R$6 mil tá? na aquisição. Porém, a gente sabe o seguinte, se a gente imaginar uma pirâmide para organizar a quantidade de pessoas disponíveis, eu tenho menos pessoas quando eu vou para um mercado mais premium. Sim. Só que, se eu entrego uma boa experiência, ela adora muito aquilo que a gente faz, o meu LTV é quase que infinito, né? Acho então, que o índice de recompra é alto. Altíssimo. O índice de recompra para as marcas, a gente estava até vendo esse dado lá, chega a ser 86% de clientes fiéis de retenção. Então, é só quase que... A aquisição ainda é muito pouca. Assim, certo. Vamos navegar, porque tem gente que deixa a marca e tudo. Certo. E aí, o custo é caro. Mas aí também não é que você não vai ter mais custo. Por que que você tem a retenção? Porque você trabalha ela ao longo da jornada. Né? Então, perfeito. você não espera uma coleção virar. Você faz contatos com ela. Então, a gente vê muito quando a gente acompanha essas marcas. Eu acompanho algumas até, né? Eu tenho que acompanhar várias, né? Mas a gente acompanha algumas marcas que vão lançar perfumes novos no Brasil. Poxa, o que eles fazem? Aí leva um grupo de personalidades para ver a plantação de lavanda. Aí você fala, vai ser lavanda. Leva a personalidade para almoçar no restaurante com aromas. E aí eles vão construindo isso para os clientes e também na sua comunicação. Porque aí, só que aí é lógico, o investimento é grande. Mas, ao longo do tempo, a gente falando de lifetime value, é menor do que adquirir cliente e perder, adquirir só para uma compra. Não, perfeito. É óbvio que isso acontece. Existe o cliente que não é o cliente de luxo, que ele não tem o poder aquisitivo, vamos dizer, perene, mas ele morre de vontade. Então, eu tenho ali, preciso ter uma joia dessa joalheria, porque eu acho ela incrível. Então, eu vou lá, aproveito uma Black Friday ou alguma coisa, consumo aquela joia que, para mim, é uau, e eu não vou ser cliente daquela marca. Então, as marcas também têm que estar preparadas para isso, porque as pessoas desejam as marcas de luxo, né? As pessoas querem. Então, tem esse movimento também dos que experimentam, pelo menos uma vez. E falando um pouquinho do público, qual que é a faixa etária aproximada de um público que está enquadrado como um consumidor de luxo? Nossa, hoje está tudo misturado. Está tudo misturado. Porque você tem o jovem, né? Você tem o jovem que consome algumas outras coisas, e aí você usou o exemplo muito do triatlo, você tem o jovem que vai consumir
a bicicleta, que vai consumir até os isotônicos, os produtos específicos, vai consumir até as viagens. Porque é isso, né? Nossa, agora eu vou fazer uma prova na Costa Amalfitana. Então, é uma experiência, é um consumo de luxo. Chegar até lá, levar a bicicleta. Então, tem o jovem, tem o público feminino, tem o público masculino. A gente vê, né? O BTG tem um terminal ali em Guarulhos, que você pode usufruir. Estava comentando do terminal. Incrível. Que você tem a Polícia Federal, você tem a parte aduaneira toda lá dentro. É super exclusivo. Você tem o chefe com 2 estrelas Michelin, você tem um bar renomado, você tem uma super experiência que custa. Então, tem vários públicos. Ali pode frequentar homens mais velhos, mais novos, jovens, mulheres. Porque o luxo também é serviço, né? O luxo também é serviço, ele não é só produto. E aí volta lá no que a gente falou, nos valores, onde eu quero estar, no meu status, no meu posicionamento. Então, o luxo, ele vem muito atrelado a esse algo lúdico que precisa se criar dentro da cabeça do consumidor para tentar representar ele, no final das contas. Ele vem muito validando os seus desejos. Então, assim, eu desejo estar num lugar da sociedade tal. E ele valida aquilo. Então, comigo você está, né? Usando o meu produto, estando no meu restaurante, frequentando, enfim, o meu terminal. Então, ele vai validando. Por quê? Porque ele apresenta para você valores iguais aos seus. Ah, não, o meu valor eu não quero pegar fila, eu não quero, enfim, ficar lá esperando para desembaraçar. E ele fala, então, meu valor é igual ao seu, ninguém precisa pegar fila aqui, pode vir. Então, ele vai alinhando esses valores com os consumidores. Eu acho engraçado também o mercado de luxo. Eu estava vendo um case de um cara que desenvolve joias personalizadas para artistas lá em Nova York. E aí o que ele faz? Ele fez o vídeo que eu estava vendo, ele fez uma joia para o Mayweather, que é um lutador de UFC. E aí o que ele faz para cada cliente? Ele tem uma moeda lá que é cara e coroa. E aí o que é isso? Se o cara tirar cara, ele paga, sei lá, 30% de desconto na joia. Se ele tirar coroa, você vai pagar o dobro do que a joia é. Então tipo assim, para tentar criar meio que um estigma, algo desafiador para ele, até pelas pessoas que ele leva ali dentro. Então, eu acho que tem tudo essa... Vai gerar essa loucura, né? Porque se você vai e quer, você tem que estar disposto a pagar o dobro. Porque você pode, né? Sim. Então, ele gera também uma coisa de poucas pessoas podem ter, porque poucas pessoas podem pagar o dobro. Talvez o valor cheio ou talvez o dobro. É difícil, então, o luxo, ele cria isso. Ele cria também essa exclusividade, né? Ele cria você num outro lugar. Tem um e-commerce, assim, que, sei lá, o produto tem 10 unidades, 5 unidades disso, né? Mas esse pros artistas é tipo, não vai ter ninguém com isso. E ele acaba desenvolvendo esse tipo de produto, né? E aí que eu queria também perguntar, né, pra você, né, Paula, ali das discussões do evento e tal, que marca que você viu, assim, as marcas, né, que você viu que tá fazendo muito bem o trabalho? Você disse que tinha mais de 300 gestores lá no evento. É isso? Ou muito mais? Tinha praticamente mais do que 300 pessoas. O que você viu de marca fazendo? Acho que tem muita marca fazendo coisas muito legais. A gente pode observar e acompanhar que as marcas que se propõem a estar nesse mercado, né, elas fazem um trabalho incrível. Elas têm um trabalho de entendimento. As marcas que vêm de fora, por exemplo, elas têm um entendimento também. A gente conversou com a diretora da Moët Hennessy. O trabalho que eles fazem também entendendo o público brasileiro, entendendo as bebidas, entendendo os locais. É incrível. Sabem que estão no luxo e sabem fazer o luxo. Acho que quem está no luxo e se mantém sabe fazer muito bem. E tá o quê? Trazendo esse conhecimento para o digital. Então, esse é o desafio. Como eu aplico aquilo que eu sei no digital? Que é o desafio de 90% das empresas e indústrias, né? Eu vim muito do supermercado, é isso. Eu faço um ótimo supermercado. Como eu faço isso no digital? Né? Nossa, eu tenho uma ótima loja de beleza. Como eu trago isso para o digital? Nossa, minha família inteira começou aqui. A gente tem um mundo
de lojas de material de construção. Como eu trago isso para o digital? Esse é o conceito. E essa é a dificuldade. Porque a gente tem as nativas digitais, mas na sua maioria hoje, né, no Brasil, são empresas que estão migrando, incorporando o digital. Então, o luxo também está nesse processo. Quando você falou de maturidade, ele também está nesse processo. E ele é um pouco mais complexo, porque como eu trago experiência para o digital? Né? Como eu trago esse olhar que você é único quando você está de trás de uma tela? Porque na loja eu sirvo um café, eu, faço um cappuccino, eu te mostro o book, o vídeo. Tem o cheiro do lugar, né? Quando você está do lado da tela, o que eu faço? Então, é desafiador. E tem alguma marca que comentou algo de luxo mais voltado para a geração Z, para essas novas gerações? Ou não foi... Mas eu vou dar um exemplo que é até interessante. Não é de geração, mas é de público. A gente conversou com a Patrícia Bonaldi. Ela tem uma marca, né, de luxo maximalista. Então, quem for pesquisar é maximalista. As jaquetas jeans todas bordadas, as calças cheias de cristais, os vestidos muito bordados, muita franja, tudo muito, né? E aí, ela é a única marca brasileira que desfila Nova York Fashion Week. A Beyoncé usou uma roupa dela, a Irlanda brinca, se eu tivesse como pagar, né? Não tenho. Foi a Beyoncé que quis usar uma roupa dela. E ela está no mundo todo. Então, aí a gente pode falar um pouco de público, né? Sem ser geracional. E ela falou, eu não tenho como atender todo mundo. E aí eu acho que é um posicionamento de luxo. Eu não tenho como atender todo mundo. Porque o luxo, para mim, é isso. O luxo para o público Nova York é uma coisa. Né? O luxo para quem mora na Itália é outro. O luxo para quem mora na Grécia é outro. O que eu faço? Eu mantenho a minha linha e busco pessoas de luxo que conversam comigo. Então, eu não vou atrás do mercado de luxo, eu vou atrás das pessoas do mercado de luxo que entendem, porque eu não tenho condições. Então, eu tenho meu produto bem resolvido e aí eu vou. Poxa, tem gente, sim, nos Estados Unidos que acha o meu luxo máximo, então eu vou conversar com elas. Poxa, tem gente na Espanha que acha meu luxo máximo, então eu vou conversar com elas. Eu não me moldo. Então, acho que deve acontecer, e aí não tira uma marca, mas muito isso na geração. Você pode ver que tem jovens e pais e avós usando Montblanc, por exemplo. A Montblanc faz isso, né? Geracional. O que ela deve fazer e que ela faz é algum tipo de produto com um pouquinho de um design mais moderno, mas ela não deixa de ser o que ela é para atender uma outra geração. Ela continua sendo o produto que ela é e ela vai buscando esse cliente com o produto dela. Legal, fica focado na tradição, né? No produto. Acho que é o produto. Porque aí, senão, você não consegue ser luxo, né? Você tem que focar no produto. Pô, que legal. E lá vocês, não sei se vai entrar nesse assunto também, vai acabar falando de IA, né? No final das contas. Eu ia perguntar essa, de como que a inteligência artificial está impactando o mercado de luxo. Está impactando ou eles são totalmente contra? Contra não, né? Acho que ninguém é contra a inteligência artificial. Mas o que acontece é que ela é maravilhosa, sabendo se usar. Quando a gente fala de informações, de histórias, de qualquer marca, nossa, a inteligência artificial é maravilhosa. Eu quero saber mais sobre Dolce & Gabbana. Ela vai me contar tudo. Né? Quero saber sobre os produtos, quero saber como é feito, quero saber qual tecido ele usa. Ela vai saber tudo. Agora, ela não vai conseguir transcrever para mim o que é ter um produto deles. Qual é a sensação de usar um produto deles. Então, a inteligência artificial, ela vai até um ponto. Ela vai até o ponto de ajudar essa conexão. Construir algumas pontes. São várias pontes. Algumas pontes muito de informação. Você pode até ter exemplos. Não existe isso aqui, nenhuma das marcas, pelo menos, eu não sei, mas alguns exemplos onde você... marca de óculos, né? A Ótica faz isso e usa, e nem é de luxo. De você ficar pondo lá o rosto, vem seu óculos, põe sua roupa. Mas isso não reflete a sensação de você usar uma bolsa. Da Chanel, de você uma roupa. Então, a sensação de você ir até uma loja, ver a bolsa, experimentar a bolsa, falar, eu estou com uma Chanel. Uau, eu sou muito poderosa. Entendeu? É diferente, uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir. Mas ela ajuda. Ela ajuda em informação, ela ajuda em conexão, ela ajuda para a marca insights. Olha, estão perguntando isso de você, estão querendo saber isso, estão indo por aqui. Então, eu acho que isso é muito interessante. Mas isso é um outro passo. Acho que isso vem depois da estrutura do mercado. Porque é isso, né? A gente tem que escolher as batalhas. Primeiro tem que se estruturar o seu e-commerce,
fazer com que seu cliente identifique ele como um canal de venda legal, importante, que faz parte, para depois você trazer muito mais inovação. Eu sou muito a favor do passo de cada vez. Eu sou muito a favor do vamos fazer o feijão com arroz para depois a gente fazer o filé. Não, que eu tava buscando aqui porque eu tava tentando lembrar na hora que eu perguntei de questão de IA. Que teve uma campanha da Guess que eles utilizaram modelos IA, né? E aí o público não gostou muito dessa adoção. Porque é isso, né? Ali tá uma coisa que não sou eu, que eu não me vejo ali. E para eu consumir, eu tenho que me ver, eu tenho que pertencer. É um mercado de pertencimento, né? Para eu andar num carro de luxo, eu não vou andar porque, lógico, gente, aqui não, né? O carro tem suas questões de motor, de tudo. Mas eu vou escolher uma marca de luxo porque eu quero pertencer àquele grupo. Eu quero que as pessoas me vejam pertencente àquele grupo. Né? Então, se eu não consigo ter essa comunicação, essa conexão na comunicação, eu não consigo consumir. Legal. Faz sentido. Eu ia até fazer uma pergunta novamente, só um ponto das operações, que isso é legal para a galera que às vezes está planejando ou vai criar tua operação de e-commerce, está inserido no mercado, que é o seguinte, você pega uma operação que você trabalha com muito volume, obviamente você pode otimizar isso, mas a tua estrutura de equipe é uma. Diferente de um e-commerce de luxo, onde você pode faturar alto e não necessariamente é muito volume de pedidos, Sim. né? Às vezes você vende 400 pedidos, 500 pedidos no mês, que já passa de 1 milhão de faturamento, né? Isso é uma vantagem, você enxerga que a equipe, por exemplo, na hora de formatar a operação do e-commerce nesse segmento, você consegue montar uma operação mais enxuta em relação a time e afins? Vai depender do número de enxerga? pedido. Realmente vai depender do produto que você tem, do número de pedido. Uma operação. E às vezes ela pode ser até mais enxuta e não mais barata, tá? Olha quando a gente pensa. Por quê? Porque uma operação que você escala, que você tem lá as caixas. Então, um monta a caixa, o outro pega a caixa, coloca o papel de seda, o outro vai lá e põe o produto, o outro fecha. Tipo uma maquininha. Ela tem um custo. Você tem 10 pessoas na linha de produção fazendo lá os seus 1.000 pedidos de R$19,90. Perfeito. No luxo, ela precisa pegar a roupa, passar a roupa, tô dando um exemplo, passar a roupa, embalar a roupa, dobrar de um jeito que não é... Às vezes demora 10 para dobrar a roupa de uma maneira que ela não... Colocar na caixa, prensar, pôr o papel, põe o cheiro, escreve um cartão à mão. Então... É mais customizado. Uma pessoa... Vamos pôr até que os salários sejam iguais. Diz assim, o que ela vai gastar de tempo em valor, talvez seja a mesma coisa que os 10 ali. Perfeito. Então, para vender o mesmo número de... mesmo faturamento. Então, depende. Porque a questão operacional ela é muito de volume, né? Ela é muito do volume. E, às vezes, você até precisa ter mais gente. Porque se demora meia hora para embalar um produto, aqui ele demora 2 minutos, tá? Aqui pode ter até menos gente do que o luxo. Vai depender muito do como você constrói tudo isso. Você pega a própria operação do Mercado Livre e já está quase que automatizado. Eu vi um vídeo semana passada. Chega o produto lá, a maquininha já dobra e tal, coloca. Só que ele é um produto muito simples, né? Não tô falando de algo que... Eles têm produtos mais com valor agregado mais alto, mas também são outros tipos de produto, né? E aí eles são uma plataforma que eles não vão pegar esse público, por exemplo. Não é assim, pelo menos não é o público. Esse é um outro assunto interessante, né? Que é a aderência ou não dos marketplaces no mercado de luxo. Você tem a Farfetch, né? Você tem alguns marketplaces aí nichados. Bater, né? Mas aí, vamos lá. Aí eu acredito nos marketplaces nichados. Nichados. Entendeu? Não marketplaces globais. Então, a gente tem um monte. E eles estão dominando tudo. Né? Shopee, Temu, Shein e vai. E a gente não vai discutir aqui, mas eles estão dominando. Agora, o luxo, ele é nichado. Então, você tem que estar nichado. Mas, em tese, assim, pensando também do lado, né, dos marketplaces em si, do negócio marketplace, é até mais intencional para a maioria deles ter produtos mais transacionais mesmo, né? Eu vou dizer, se fosse eu, né, assim, definisse... Manter isso que a gente está falando, manter o cliente de luxo, trazer o cliente de luxo, conversar com ele numa operação do tamanho que esses marketplaces têm. Que sim, e eu não estou desmerecendo, conversa com o cliente, tudo, mas tem que ser num processo. É esse o processo. O luxo, ele tem processo, mas ele tem
camadas, muitas camadas. O processo do luxo não é assim, o vendedor fez a venda, acabou. Ele tem que ligar para você. Nossa, foi boa a festa? Você estava bonita? Manda foto. Como foi? Tem um caso, assim, só pra gente... Eu não sei como a gente está de horário, mas eu vou contar rapidinho. É muito antigo, de uma... Não vou citar o nome dela, mas ela me contou quando ela foi casar. Muito antigo mesmo, deve ter 20 anos esse caso. Mas, enfim, ela queria o vestido Dolce & Gabbana. E aí ela ligou pro Dolce & Gabbana lá no ateliê e falou: eu quero um vestido de noiva de vocês, tal. Beleza. Me manda uma carta, olha que loucura, me manda uma carta de como vai ser seu casamento, o que você espera, sua sensação, suas emoções. E ela mandou. Como que você se vê, tal. Então tá, beleza. Daqui tanto tempo você vem, da Itália, né, óbvio, fazer a prova do vestido. E ela chegou, tinha uma sala. Aí mandaram uma Barbie para ela e falaram: agora você mede assim, 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 manda direitinho as medidas, manda lá. Era parecido uma Barbie, mas enfim, você vai fazer igualzinho os lugares onde ela tinha que escrever as medidas. Chegou ela lá, tinha uma sala com 3 vestidos. Ele falou: a gente fez 3 opções dentro do seu. E a gente tem certeza que tem um aqui que vai ser incrível. E a gente já sabe até qual é. Bom, ela ficou enlouquecida, era o vestido dos sonhos dela. E aí fez alguns ajustes, né? Porque sempre tem. Eles mandaram a meia calça, o esmalte, que combinava, uma paleta de maquiagens para ela, e ela trouxe isso no avião. E uma carta, e chegou aqui e falou: tem uma costureira no Brasil, tal lugar em São Paulo. Caso até o casamento precise, ela é nossa treinada por nós. E no dia do casamento ela recebeu um buquê de flores assinado: olha, estamos muito felizes que você está casando com um novo vestido. Isso é luxo. Isso tem preço. Sim, isso não é processo. Sim, até pode ser processo, tá? Mas assim, isso tem um nível de customização ali, né? Isso é experiência, isso é conexão. E isso vem também do tempo que a marca de luxo está no mercado, como ela entende o seu cliente, quando a gente fala de cliente, né? Como ela entende de ler uma carta e falar: não, vai ser assim, vai ser no sol, tal hora tem o sol, né? O altar vai estar no pôr do sol, então o vestido tem que ser... Ele entende o cliente. Ele estudou muito tempo aquilo, né? Então, eu acho que isso é luxo. É quando a marca consegue desenvolver um produto que é aquilo que o seu consumidor espera para ele se sentir pertencente. É o desafio. Legal. Bom demais. Bom, show de bola aí, ó. Vou trazer aqui a última perguntinha, hein, pra Paula aqui, que é: qual seria o gestor de marketing e e-commerce que você indicaria para gravar um próximo episódio com a gente? Uau! Será que vai vir um novo ou ela vai repetir alguém que já passou aqui? Não, eu tô pensando em alguém novo, né? Eu queria trazer alguém novo aqui. Deixa eu pensar aqui. Falar aqui no ar, ao vivo, para todo mundo. Nossa, deixa eu pensar quem eu acredito que está fazendo um ótimo trabalho. Olha, eu vou ver depois, né? Óbvio, com vocês. Mas eu acho que tem bastante gente interessante. A própria Tabata, da NK Store, a Head de Digital, está fazendo um trabalho incrível lá na NK. E aí também a gente pode sair do mercado de luxo também, né? E ir para outras frentes. Eu vou buscar algumas pessoas interessantes. Prometo. Pô, show de bola. Paulo, agradeço, viu, o tempo aqui que você teve com a gente, compartilhar o conteúdo. Muito obrigada. Nossa parte 2, né? Nossa parte 2. Vamos depois para outra. Estou sempre à disposição. Adoro, vocês sabem. E o que a gente vai falar para você? Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como que elas fazem? Pelo LinkedIn, Instagram, como que vai fazer? Eu tô com a minha consultoria, então tá lá no www.paulafrança.com.br. Eu tô no LinkedIn, Paula Santos França, mas lá no meu site tem todos os dados. Podem estar em contato, mandar e-mail, mandar mensagem no LinkedIn perguntando, né? Eu adoro, porque eu dou aula na Execom, no MBA, e as pessoas entram no meu LinkedIn, meus alunos fazem perguntas. O que você acha disso? Eu adoro, eu participo, às vezes não é no dia, mas a gente está sempre junto. Quem quiser conversar comigo também, a gente marca aí um bate-papo, um café. É só me achar lá. Quem quiser encontrar a Paula no Fórum E-Commerce Brasil todos os anos estou lá. Então é isso, se conectem, pessoal. Se você gostou desse conteúdo até aqui, né, deixa um comentário, né, Flávio? Também, comentário, se inscreve no canal. Se inscrever no canal, like, se estiver no Spotify também, né? Dá também, ó, você pode se inscrever aí. Só se você estiver dirigindo, não vai não olhar, assista, não vai só assistir.
Depois Só você ouve. puxa para dar uma Exato. assistida no vídeo. E último recado aqui, meu pessoal, para você que gostou também, aqui do lado tá o nosso QR Code, tá também o site aqui da Ciclo, www.cicloecommerce.com.br, tá aqui na telinha, ó. Mais de 300 operações aí em vários segmentos de mercado. Então, se você quer potencializar a sua operação através de performance marketing, pode falar com o nosso time. É isso? É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês aí e boas vendas. Valeu.